Vamos nos colocar de pé. Antes, estão me ouvindo bem? Só para ter certeza. Eu gostaria de convidar as irmãs e os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 43. E vou até o final do capítulo. Eu vou ler na tradução ecumênica da Bíblia, então podem me acompanhar só pelo sentido das palavras, digamos assim. E diz o texto: No dia seguinte, Jesus resolveu ir a Galiléia. Ele encontra Filipe e lhe diz: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Ele vai ter com Natanael e lhe diz: Aquele de quem está escrito na lei de Moisés e nos profetas, nós o encontramos. É Jesus, o filho de José de Nazaré. De Nazaré, lhe disse Natanael, será que pode sair alguma coisa boa? Filipe lhe disse: Vem e vê. Jesus olhou para Natanael, que vinha a ele, e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, no qual não há fingimento. De onde me conheces? Disse-lhe Natanael. Jesus lhe respondeu: Antes mesmo que Filipe te chamasse, quando estava sob a figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi sob a figueira, tu crês? Verás coisas muito maiores. E ele acrescentou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. A comunidade pode se assentar. Esse é um texto bastante conhecido da igreja, todos nós estudamos, principalmente na escola dominical, em grupo infantil. Eu lembro que tinha até quando existia aquela tecnologia avançadíssima do flanelógrafo, se colocava as figurinhas assim, tinha as imagens de Jesus lá sentado, esperando pelo Natanael. E esse é um texto então que é bastante explorado, e em vários sermões ele também é usado, até com o sentido que eu vou destacar hoje. E eu vou basear principalmente sobre a minha fala sobre essa pergunta que Natanael faz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa é uma pergunta interessante, porque ela revela como nós funcionamos, a nossa cabeça humana funciona. Nós, querendo ou não, nós ranqueamos, nós criamos uma hierarquia daquilo que se pode esperar de bom, de onde pode esperar alguma coisa de ruim, de onde que não pode esperar nada, e a gente vive sob essa hierarquia. A gente escolhe, por exemplo, os países bons para se viver, e a gente aquele que está tudo pronto, que tem tudo bonitinho, as ruas são bem calçadas, até o clima é favorável. Quanto a gente já ouviu propaganda de Secretaria de Turismo de municípios da região de Montanhas Capixaba, é o clima europeu. O que se a gente for parar a pensar, é um tema extremamente abstrato, porque no dia 20 de dezembro, na Europa, em Malta, está uma temperatura, no Círculo Polar Ártico está uma outra completamente diferente. Então não dá para dizer o que é o tal do clima europeu. Pressupõe-se que é um clima friozinho, agradável, clima de país desenvolvido. Existe até esse pressuposto de que os países que têm um clima mais frio são países que tendem a ser mais desenvolvidos por uma série de razões. Já fizeram até teses sobre isso, todas baseadas nesse princípio de que existe uma hierarquia a ser obedecida. Então, de determinados lugares, você pode esperar coisa boa, de determinados lugares, não. É uma tendência natural do ser humano.
Aliás, esse tipo de hierarquia a gente vê até em algumas sociedades animais mesmo, né? Você vê hierarquias em alguns animais que são sociais, as abelhas, as formigas, tem a rainha, tem os operários, tem tudo estabelecido bonitinho. Só que essa pergunta espera uma resposta também baseada numa hierarquia. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A resposta seria não. Não tem como. Ou então poder dizer, não, mas ele é uma exceção. Ele é a famosa exceção que confirma a regra, né? Mas a resposta também pode revelar uma coisa que é a natureza da graça de Deus. E qual é a natureza da graça de Deus? Rir da cara das nossas hierarquias. Revelar-se aonde nós não supomos que ela vai se revelar. Isso é uma verdade que é revelada desde os primeiros textos bíblicos até a última página da Bíblia. A gente que não consegue enxergar, porque a gente está tão preso às nossas hierarquias, que a gente não percebe isso. Mas um exemplo bastante interessante é o termo hebreu, que é o primeiro termo usado para identificar o povo de Israel, ou aquele que vai ser o povo de Israel, que vem de um termo semítico que é rabiru ou rapiru, que era uma palavra usada para designar pessoas que não tinham pátria, que viviam perambulando pelo deserto, e dessas pessoas que saiu o povo de Deus. Daqueles que nada eram, Deus fez um povo. Daqueles de onde menos se esperava surgiu um povo, que durante um curto período vamos calcular, de Saul até Salomão, de uns 200 anos mais ou menos, conseguiu estabelecer um estado bem forte e bem poderoso, né, que teve influências até reconhecidas na África. Mas, como Deus havia prometido ao próprio Salomão, se o seu povo, o povo de Israel, se mantivesse fiel às suas palavras, se mantivesse fiel aos seus mandamentos, ele também manteria aquele povo unido e aquelas pessoas naquele lugar. Foi só Salomão começar a se desviar, se achar o tal, porque era muito sábio, que a coisa desandou e o reino de Israel acabou se dividindo, e depois surgiram outras potências regionais que espalharam o povo pela face da terra. E o mais interessante é também ver a nossa história. A história da igreja não é uma história que surge nos grandes centros. Até a própria fala do Natanael revela isso. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De onde menos se esperava em Israel, é de onde vem. E quem Jesus Cristo vai escolher para ser seus primeiros seguidores? O reverendo Cláudio uma vez falou sobre a escolha dos seus discípulos, e essa escolha tem exatamente aqueles que os mestres, os rabinos da época em Israel não aceitavam, ele lá e recolhia, e foi assim que começou o grupo de seguidores de Jesus, de pessoas que não eram aceitas pelos mestres, pelos rabinos judaicos do seu tempo. E assim a religião cristã, a palavra de Cristo foi se espalhando. E o mais engraçado, que no começo o próprio cristianismo não era uma religião muito respeitada. Não era vista exatamente por quê? Porque veio de um filho de um carpinteiro, seguido por um pescador, e seguido por outras pessoas que não eram exatamente vistas com grande respeito. O mais respeitado talvez tenha sido o apóstolo Paulo, que tinha uma educação tanto na fé judaica quanto no mundo greco-romano, que era muito, muito forte. Ele mesmo se utilizou da sua condição de cidadão romano para conseguir um julgamento, digamos assim, mais justo. Mas o cristianismo surge dali.
desse grupo de que nada é, que não era respeitado, que era visto, e ele começa a, digamos assim, fermentar, a crescer, a se desenvolver nas periferias de Roma. Aí eu falo assim, não falo no Império Romano, nas periferias do Império Romano, nas periferias da cidade de Roma mesmo. E a coisa começa a ganhar vulto, e quando vê, o próprio império já se vê tomado pelo cristianismo. Então, essa pergunta, a resposta para essa pergunta, não aponta exatamente para isso. O epicentro da graça, como gostam de dizer os geólogos quando falam de um terremoto, não é no centro daquilo que nós consideramos o lugar adequado para ver a palavra de Deus. Muito pelo contrário. É de onde nós menos esperamos que deve vir a manifestação da graça e da palavra de Deus. E isso quebra um pouquinho a nossa lógica, né? Principalmente hoje em dia que nós vemos muitos pastores e até padres que fazem questão de exibir a sua bênção que eles recebem por meio dos seus bens materiais, com casas. Tem gente que gosta de fazer até vídeo com Mercedes de $1 milhão. Olha aqui como eu sou abençoado. E Jesus Cristo, sobre essas pessoas, ele diria o seguinte, né? Essas pessoas não precisam da graça de Deus. Elas têm um mérito. Elas já têm os seus méritos. Que, aliás, o discurso do mérito, da meritocracia, essa história, não, você conseguiu porque você batalhou, não existe nada mais contrário do que o discurso da meritocracia, nada mais contrário à lógica da graça de Deus do que esse discurso da meritocracia. Porque a lógica da graça diz o quê? Nós obtivemos a salvação, mesmo não sendo dignos, não tendo mérito em recebê-la. Nós não somos salvos porque fizemos algo que nos desse essa graça da salvação. Muito pelo contrário. Nós somos salvos apesar daquilo que nós fazemos para não receber a salvação de Deus. É por isso que para nós é tão importante o momento do perdão, que é um momento que nós celebramos a graça de Deus apesar daquilo tudo que fazemos de errado. Apesar de nós reconhecermos que naturalmente, né, digamos assim, somos seres que nascem afastados de Deus e não conseguem caminhar rumo a Deus. Calvino até dizia logo nas primeiras páginas lá da Instituição da Fé Cristã, que se nós não nascêssemos em pecado, nós não precisaríamos das Escrituras Sagradas, que nós conseguiríamos ver Deus e as suas manifestações na própria natureza. Mas também se nós não nascêssemos em pecado, não precisa nem da Escritura, nem de que Jesus Cristo viesse e manifestasse sua glória e graça de forma tão radical que morresse por todos nós. E isso é uma mensagem importante, que a graça não alcança só a um grupo que institucionalmente se reúne para falar de Deus, mas alcança a todos. A diferença de nós cristãos, nós seguidores, é que nós reconhecemos essa graça e nós sabemos que somos indignos dela e por isso fazemos de todo o possível para que outras pessoas percebam isso e se convertam e busquem outros caminhos, pulsem os caminhos de Deus que estão tão bem expressos nos evangelhos. Aliás, uma ênfase que eu faço muito quando me pedem para fazer uma pregação é de enfatizar mais o evangelho mesmo. Porque até em termos de interpretação da Bíblia, se a gente quiser interpretar Antigo Testamento, cartas de Paulo e as outras partes da Bíblia, a gente tem que entender o Evangelho, tem que entender Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ponto de partida para entendermos a Bíblia toda. Por isso que ele é mais ou menos no centro, assim, o Evangelho fica. Não fica exatamente, mas para nós é central, para a nossa fé e para a nossa compreensão de Bíblia. E uma coisa engraçada, se a gente for parar a pensar também na história, a gente vai ver
que aqueles que receberam a graça, como eu falei anteriormente, além de serem pessoas de quem nada se esperava, também são aquelas pessoas que mais se viram no sofrimento. Um grande exemplo disso é o próprio Lutero. Lutero, quando descobriu a graça de Deus, lendo lá aqueles manuscritos da Bíblia escondidos lá no monastério para onde ele foi, aquilo para ele foi extremamente libertador. Ele passou a vida toda buscando agradar a Deus, e toda vez que ele tentava, ele não conseguia, aquilo deixava ele naquela angústia, naquela sensação de impotência. Aí descobriu o texto de Efésios que fala que não é pelas obras que sois salvos, mas pela graça de Deus mediante a fé. Imagina para um monge medieval que está acostumado a penitências e mais penitências, a fazer obras e mais obras para se sentir livre desse peso do pecado, livre da culpa, descobrir que só a graça basta para ele. O quão libertador deve ter sido para a mente daquele homem ter descoberto algo que está ali o tempo inteiro, mas que infelizmente a gente acaba ocultando das nossas vistas, às vezes até por uma questão de querer enfatizar mais os méritos, porque é natural do ser humano querer se sentir bem consigo mesmo e mostrar para a pessoa: olha, eu consegui isso porque eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, eu faço bem, então o bem volta para mim. Aí eu me lembro de uma frase do esqueci o nome, cara. Não sei como é que é, daquele lutador chinês que foi famoso na década de 60, Bruce Lee. Eu lembrava só do Lee. O Bruce Lee falava assim: você achar que as coisas boas acontecem para você porque você faz coisas boas, é que nem esperar que você, por ser vegetariano, não vai ser atacado por um tigre. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. As coisas ruins acontecem às pessoas porque coisas ruins acontecem às pessoas, boas ou sejam elas boas ou más. O próprio Jesus fala lá no Evangelho que Deus manda o sol e a chuva para os bons e os maus. Quem vai reconhecer as bênçãos de Deus é outra história. Nós aprendemos a reconhecer as bênçãos de Deus. Nós aprendemos a reconhecer que o sol vem e a chuva vem tanto para o nosso benefício, tanto um quanto o outro. E tanto um quanto o outro são bênçãos de Deus e são graças de Deus nas nossas vidas. Então, esse texto nos chama a atenção para isso. Olha, não abra mais os seus olhos, não espere que a graça venha do jeitinho que você quer, que aliás foi o erro dos judeus naquele tempo, que até entre os partidários, entre os seguidores de Jesus, havia os partidários de movimentos armados que esperavam um Messias guerreiro com espada na mão para expulsar o Império Romano de lá, e ao dar de cara com um Messias que entra em Jerusalém montado num burrinho, ao contrário dos grandes estadistas que faziam questão de entrar em um corcel branco, bonito, bem alimentado, ele quebrou as normas, e mesmo assim foi reconhecido. E foi reconhecido justamente por aqueles que mais careciam da graça de Deus. E quando eu falo assim, que mais careciam, que estavam nessa condição que nem estava Lutero, sobre o peso do pecado, sobre o peso da culpa. Tantas vezes, quando ele curava, ele dizia o quê? Seus pecados estão perdoados, porque a doença, a condição ruim, de repente a condição ruim de ser uma viúva, ser um órfão, era associada a algum pecado que aquela pessoa cometeu. Então, essas pessoas também percebiam nele a graça de Deus e se sentiam carentes e afetados por essa graça, que eram pessoas colocadas também à margem da sociedade. O leproso não podia nem entrar na cidade. Essas pessoas que vão sentir e vão perceber: eu realmente preciso da graça de Deus
e a graça de Deus veio por meio dessa pessoa, que é Jesus Cristo, que é uma pessoa que vem de um lugar também desprezado, tanto quanto o lugar que eu estou agora. Então, que hoje aprendamos isso, aprendamos a olhar as pessoas que estão ao nosso redor como, até agora me veio uma imagem, uma história aqui do São Francisco, né, que é muito interessante, que diz que ele uma vez estava assim, andando pela rua e de repente veio um leproso na direção dele, de braços abertos. Ele começou a se aproximar, ele, o que eu faço? Como é que eu ajo? Ele falou, instintivamente foi e abraçou. Quando ele abraçou, aquela pessoa, aquele leproso, se transformou em Jesus Cristo, ante os olhos dele. Então é essa visão que a gente precisa ter também, né? Às vezes a pessoa que está do nosso lado por alguma situação, qualquer um, pode ser Jesus Cristo a quem nós podemos amparar em qualquer tipo de situação que aquela pessoa viva, né? Lembrei agora também do Alto da Compadecida, em que Jesus Cristo aparecia disfarçado de mendigo ou de um cego, né? Tinha essas cenas assim, né? Querendo abrir os olhos, que faz parte da nossa cultura popular, essa visão. Jesus Cristo pode estar em qualquer um que precise e careça dessa manifestação da graça de Deus na sua vida. Então, e é ali que essa graça vai ter o seu epicentro e vai se espalhar, né? Como o fermento na massa, como a semente de mostarda que se espalha, né? A partir dali, naquele lugar em que nós consideramos um não lugar, um lugar que nós rejeitamos, é dali que se espalha a graça de Deus. E que aprendamos essa lição hoje. Não esperemos a graça de Deus onde as pessoas do mundo esperam, onde as pessoas do mundo consideram lugares abençoados, mas simplesmente estejamos atentos e sensíveis à manifestação de Deus, da sua graça, onde quer que Deus queira se manifestar. Que possamos ter abertura e que o Espírito nos oriente e nos mostre. É ali que começa a graça de Deus. Esteja lá você também, né? E aprendamos isso e que permitamos que o Espírito nos guie a partir dessa verdade. Amém?